O Homem dos Lobos é um caso da psicanálise que nasceu de um pesadelo. Freud usou esse pseudônimo para proteger a identidade do paciente. Ele, na verdade, se chamava Sergei Konstantinovich Pankeyev e nasceu em 1886 em Odessa, na Rússia. Era de uma família aristocrata e bastante influente. Aos 18 anos, Sergei foi acometido por uma gonorreia, depois de ter relações sexuais com uma prostituta. Desde então, houve várias passagens por sanatórios na Alemanha, sendo diagnosticado pelos melhores profissionais com loucura maníaca depressiva. O Homem dos Lobos foi considerado um dos casos mais emblemáticos e peculiares, tanto para Freud quanto para a psicanálise. Após longas internações psiquiátricas na Europa, Sergei decide viajar até Viena para encontrar com Freud. Chegando lá, o psicanalista pontuou que o diagnóstico lhe dado sobre loucura maníaca depressiva não fazia sentido para o seu quadro. Então, o psicanalista explica para Sergei que a análise seria feita através do histórico de sua infância. A partir daí, Sergei começa a contar em suas sessões com Freud um pouco da sua história. Ele relata que os pais se casaram jovens e eram muito felizes. Porém, infelizmente, as doenças dessa família não demoraram para aparecer. Na primeira infância, Sergei era um menino tranquilo, dócil e afável. O pai era um homem muito orgulhoso e apresentava sinais de depressão. Além disso, demonstrava preferência pela filha, pois lhe dava muito mais atenção. A irmã de Sergei era 2 anos mais velha que ele. A mãe era muito enferma e estava sempre de cama com fortes dores abdominais. Por isso, Sergei passava muito tempo com sua afetuosa babá, Nania. Essa babá era constantemente implicada pela governanta da casa, que era uma figura hostil, brava, além de possuir problemas com bebidas. Em um dado momento de sua infância, Sergei é molestado pela sua irmã, que o toca nas partes íntimas, dizendo que a babá fazia o mesmo com o jardineiro. A irmã sai de cena, mas o hábito de se tocar não. Uma vez ele se toca na frente de Nania e ela reage dizendo que se continuasse com esse comportamento, ela iria substituir seu membro por uma ferida. Essa reação inesperada faz com que ele não se toque mais. Porém, depois desses eventos e uma viagem dos pais, ele se transforma repentinamente em uma criança irritada, agressiva e mal comportada. Sergei passa a infernizar sua babá até fazê-la chorar, e também a maltratar pequenos animais. Esse comportamento faz com que seu pai passe a castigar Sergei a palmadas, e isso se torna um ritual repetitivo todos os dias antes do menino dormir. Sergei apresentava comportamento violento e atípico. Em uma noite de Natal, que também era seu aniversário, ele esperava receber 2 presentes, porém recebeu apenas um e foi o suficiente para que ele ficasse agressivo com toda a família. Durante uma sessão com Freud, Sergei se lembrou que sua irmã o assustava com uma figura branca de um lobo que continha dentro de um livro, e foi assim que ele começou a ter medo de pequenos animais, e também a apresentar o comportamento religioso obsessivo. Apesar desses relatos de Sergei nas sessões, Freud ainda se questionava de onde viria tal repentina mudança de caráter do menino, suas fobias e perversidades com os animais, como adquirir a sua obsessão religiosa e como esses fenômenos se relacionavam. Freud tinha muitas dúvidas e então decidiu aprofundar ainda mais sua análise. Aos 14 anos de idade, durante a excitação da puberdade e de seu desenvolvimento sexual, Sergei tentou ter um relacionamento mais íntimo com a sua irmã, porém ela o rejeitou. A partir daí, seus objetos amorosos eram uma figura substitutiva da irmã que o rejeitou. Outro fato marcante para Sergei foi que uma ocasião viu a irmã e uma amiga urinar no banheiro e observou que elas não possuíam um pênis, rejeitando a ideia da babá sobre a ferida no lugar do membro, e deu a explicação de que era o bumbum da frente das meninas. Porém, o tema da castração aparecia continuamente na sua infância. Certa vez, quando ganhou um bastão comprido de açúcar, a governanta falou que eram serpentes cortadas ao meio. Outra história que lhe foi contada foi a de um lobo que queria pescar um peixe e usou sua cauda como isca, fazendo a cauda partir-se no gelo. O pensamento de castração o ocupava, mas ele não tinha medo na época.
Quando tinha 15 anos, sua irmã mais velha se suicida, e 2 anos mais tarde o pai também tira a própria vida, e a saúde do menino fica bem debilitada. Sergei tinha um sonho que o acompanhou por toda a infância, dos 4 anos até a fase adulta. Ele relata esse sonho a Freud. No sonho, a janela do quarto se abre e na frente dessa janela tinha uma nogueira, muito grande, e nela 7 lobos nos seus galhos. Ele ficava com muito medo de ser comido pelos lobos e acordava gritando. Na época, ele achava que o sonho era influenciado pelas histórias infantis que lhe contavam. Das 3 histórias que ele relata de lembranças de suas memórias, a primeira é de um alfaiate que corta o rabo do lobo em alta defesa, castrando de certa forma a coragem, o ímpeto e a força do lobo. A outra história é de um lobo atacando o Chapeuzinho Vermelho. Essa história acaba com o caçador abrindo a barriga do lobo. E por último, a história do lobo e os 7 cabritinhos, porque dos 7 cabritinhos o lobo come 6. Então ele acaba achando que esse número dos lobos na árvore do seu sonho se deve a essa última história. Para Sergei, os lobos do seu sonho eram brancos, pois o pai tinha uma criação de ovelhas, e as ovelhas brancas passaram por algum tipo de peste e acabaram morrendo. Ele acreditava também ser influenciado por essa cena primária, onde presenciou, com 1 ano e meio aproximadamente, os pais tendo uma relação sexual com posição animalesca, a tergo, de 4, onde a mãe demonstrava estar satisfeita. Sergei chegou para o tratamento com Freud incapacitado para a vida e dependente dos outros. Com um caso de fobia bastante grave, ele havia desenvolvido um medo de diversos animais por conta dos sonhos com os lobos, o que foi compreendido por meio da análise de Freud.